que nós devemos mostrar o mesmo cuidado pela verdade, pela sã doutrina, até o fim. Então vamos lá, Hebreus capítulo 6, verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Amém. Queridos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele adverte a sua igreja através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo adverte a igreja do Senhor, por diversas vezes nas Escrituras, ele se refere àquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? E é importante, queridos, o que o Senhor diz, que essa perseverança até o fim não é apenas perseverar numa igreja evangélica. Como nós sabemos, a igreja evangélica aqui, pelo menos no Brasil, infelizmente, tornou-se apenas mais uma religião, como qualquer outra religião, ou como as inúmeras religiões que existem espalhadas aqui nessa nação e pelo mundo afora. Infelizmente, o propósito não é mais adorar a Deus, cultuar a Deus, servir a Deus, tornou-se uma religião antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, os louvores têm a finalidade de cantar para o homem, as músicas, né, os louvores, as pregações têm a finalidade de massagear o ego do homem, enfim, todo tipo de evento que se faz, todo tipo de movimento que se faz é voltado para o homem, para agradar as pessoas, de modo que eles estão deixando de lado a verdadeira doutrina, a verdadeira mensagem de Cristo, a mensagem apostólica, estão criando fantasias dentro da própria palavra de Deus, né? Estão distorcendo a palavra e criando mensagens fantasiosas, sensacionalistas, enfim, para agradar o homem. Então a igreja Cristo deixou de ser o centro da igreja e o homem passou a ser o centro da igreja. Então o que acontece? Então, quando Cristo diz, quando o Espírito Santo diz que nós temos que ter o mesmo cuidado, né, mostrar o mesmo cuidado até o fim, ele não se refere tão somente o perseverar dentro de uma denominação religiosa, mas ele se refere a perseverar na doutrina, na verdade, naquilo que Cristo ensinou, naquilo que os apóstolos ensinaram. Haja vista que já no primeiro século houveram os grandes conflitos doutrinários, houveram os grandes levantes contra a igreja, tanto na perseguição doutrinária, religiosa, como também na perseguição política. Então, houveram os grandes levantes. Mas eu quero citar aqui, nesse momento, né, as oposições doutrinárias, né? Então, houveram esses levantes, houveram essas controvérsias, já desde o princípio da igreja, no primeiro século, houveram controvérsias contra a verdadeira doutrina, levantes contra a verdadeira doutrina, no segundo, no terceiro, no quarto século, até que foram criados concílios, foram feitas as declarações de fé, foram sistematizadas algumas doutrinas, enfim, para poder a igreja compreender de fato, estar firmada, alicerçada de fato numa doutrina ortodoxa, né, uma doutrina reta, genuína, verdadeira, legítima, tá? Então, houve esse cuidado da parte da igreja para poder trazer a verdadeira doutrina para que os cristãos, né, de fato, se alicerçassem na verdadeira doutrina. Mas, então, era preciso ter o cuidado para não vacilar, para não escorregar nas falsas doutrinas, que eram como casca de banana no meio do caminho do cristão. Você vê que no segundo século, segundo, terceiro século, já surgiram doutrinas tipo o arianismo, o sabelianismo, o modalista, o monarquianismo, todas essas três que eu citei, tanto o arianismo, como o sabelianismo, como o monarquianismo, o modalista, eles falavam, né, que Cristo ele era uma criatura de Deus, uma criatura perfeita, criatura excelente,
a maior de todas as criaturas, mas ele não era Deus, ele era apenas uma criatura. Por mais perfeito e excelente que ele fosse, ele era uma criatura por meio da qual Deus criou o restante de todas as coisas. Então surgiu esse movimento, esse tipo de teologia dentro da igreja, de pensamento teológico, por um cidadão, um presbítero chamado Ário, por outro teólogo chamado Sabélio, enfim. Então, o Sabélio, por exemplo, dizia que Deus se manifestou de formas modalistas, né? Por isso o sabelianismo modalista, né? De modos diferentes, ou pode-se dizer que Deus se manifestou de forma sucessiva. Como assim? Por exemplo, até existem igrejas unicistas hoje. Unicista é quando se não crê na Trindade. Nós cremos na Trindade. O nosso batismo, nosso ministério é em nome de Jesus, não é em nome da Trindade. É em nome de Jesus, do jeito que Jesus ensinou e do jeito que os apóstolos fizeram, tá? Mas nós cremos na Trindade. No Deus que é o Pai, que é Deus, no Filho, que é Deus, no Espírito Santo, que é Deus. Tá? Nós cremos por quê? Porque é uma doutrina legítima, uma doutrina bíblica, certo? Não tem como fugir da Trindade. A Trindade é uma doutrina perfeita, harmônica, dentro da visão, desde Gênesis a Apocalipse, você vê ali a Trindade atuando, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você vê ali a Bíblia falando referência sobre eles. Porém, mas o nosso batismo, né, é em nome de Jesus, como os apóstolos fizeram. Com isso, nós não estamos negando a Trindade, não estamos negando a Trindade de maneira alguma, tá? Mas o sabelianismo modalista, tem igrejas unicistas hoje que pensam igual eles. Que, por exemplo, que Deus se manifestou de forma sucessiva, ou seja, na antiguidade, no Antigo Testamento, no princípio, ele era o Pai. Depois, no Novo Testamento, ele deixou de ser o Pai e passou a ser o Filho. E depois, quando Cristo morreu, que subiu, ressuscitou e subiu, ele passou a ser o Espírito Santo, sendo um Deus, obviamente, que só há um Deus, lógico, né? Mas a questão não é só um Deus, a questão é que é um Deus, mas em 3 pessoas. E o sabelianismo modalista, o arianismo, o monarquianismo não crê em 3 pessoas, né, na Trindade. Crê num só Deus e uma só pessoa. É por isso que surgiu também uma doutrina chamada patripacionismo, né? Ou seja, que quem morreu na cruz foi o Pai, não foi o Filho, né? Então, assim, umas coisas assim meia, sabe, sem pé, sem cabeça, né? E, obviamente, eles pegam versículos fora do contexto, distorcem esses versículos para introduzir essas doutrinas. Então, isso aconteceu já lá no 1º século, no 2º, no 3º século. Houveram concílios, né, para debater sobre isso. Homens como, por exemplo, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, né, Gregório de Nacianzo, também o Agostinho, Tertuliano de Cartago, homens que combateram ferrenhamente a doutrina unicista, defendendo a doutrina trinitariana, que de fato o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, enfim. Então, veio, amados irmãos, já esse tipo de equívocos teológicos dentro da igreja. E o pior é que confundiam a mente de pessoas. Tá? Mas os equívocos teológicos não ficaram apenas aí, né? Surgiu muitos outros, por exemplo, o montanismo, o donatismo, muitos e muitos outros, gnosticismo, que é um dos mais conhecidos, que a gente sempre fala, enfim, então surgiram muitas, sabe, doutrinas equivocadas, muitas falsas doutrinas que realmente mexia, né, de fato, nas doutrinas, nas principais doutrinas do cristianismo, porque mexia na pessoa de Cristo. Porque, por exemplo, pastor, mas eles pregam o evangelho. Olha, eles pregam o evangelho, mas o Jesus que eles apresentam não é o Jesus da Bíblia. Quando uma teologia distorce, né, a doutrina cristologia, que é a doutrina que fala da pessoa de Cristo, quando a doutrina da cristologia, né, a doutrina sobre Cristo, é distorcida, quando a imagem de Cristo é mal entendida, é mal compreendida, o que é que vai acontecer? E isso vai mexer também na doutrina da salvação. Vai mexer. Porque se eu apresento um Cristo que não é Deus, então isso mexe em toda a doutrina da salvação. Tá? Então, sabe, irmãos, então
essas heresias e muitas outras sempre tentaram entrar no seio da igreja, sabe? E foi muito prejudicial, né? Houveram ali, como até eu já citei para os irmãos em outras vezes, né? Os ebionitas, os marcionismo, houveram outras heresias também, como eu já falei, o monarquianismo, o arianismo, né? Como acabei de falar, o sabelianismo, né? O nestorianismo também, que foi outra heresia também. Então, e muitas outras. Então, surgiram essas heresias, teólogos, homens estudiosos, que de repente viam um texto na Bíblia e acabavam distorcendo aquilo que, não, um entendimento, ou tendo uma experiência pessoal, ou um entendimento equivocado das Escrituras, e passavam a defender aquele entendimento como se fosse a verdade. E assim eles acabavam introduzindo heresias dentro da igreja e acabava confundindo a mente de pessoas. Tá? Então, aqui o autor, aos Hebreus, ele deu esse alerta lá para os Hebreus, né? Porque o que acontece ali com a carta aos Hebreus? Acontece algo muito semelhante ao que está acontecendo com as igrejas evangélicas hoje. São igrejas que, muitas delas até reformadas, né, que pregam contra o legalismo religioso, né? Eu não estou aqui falando mal da doutrina reformada, uma das doutrinas mais sérias, um dos meios teológicos mais sérios que nós temos hoje na atualidade é a teologia reformada, embora, claro, como eu digo para os irmãos, não é 100% perfeita, tem muitos equívocos teológicos na teologia reformada, tá? Então, eu não me identifico como reformado, ou como pentecostal, ou como neopentecostal, tá? Se eu me identificar como reformado, eu não me refiro à teologia reformada atual. Eu posso me referir à teologia reformada apostólica, tá? Mas até no próprio meio reformado, que prega contra o legalismo religioso, existe, né, doutrinas legalistas. E também judaizantes dentro da igreja. Eu vejo teólogos reformados fazendo das tripas coração para defender que o dízimo é obrigatório, né? que a igreja, quando a igreja nasceu em Jerusalém, os cristãos continuaram pagando o dízimo, né? Enfim, então distorcendo o contexto teológico da doutrina do dízimo, porque se os cristãos que se converteram, judeus, né? Cristãos judeus que se converteram, continuaram pagando o dízimo, meu irmão, então, se eles continuaram pagando o dízimo, certamente eram aos levitas, tá? E não aos pastores das igrejas. Não às igrejas, mas aos levitas. Porque essa doutrina do dízimo, tá? Ela era o grão da terra era dado para os levitas, para o sustento dos levitas, pelo trabalho que eles prestavam no templo. E também, né, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Então, dizer que a igreja cobrou o dízimo, os pastores da igreja no primeiro século, os apóstolos cobraram o dízimo, meu irmão, né, isso chega a ser um absurdo, tá? Dizer que a igreja dava o dízimo, pagava o dízimo, devolvia o dízimo, como queira chamar, tá? Se eles faziam isso, então eles davam aos levitas, a quem era quem recebia o dízimo de acordo com a lei. Não tinha nada a ver a igreja estar lá agora cobrando o dízimo dos cristãos, mesmo sendo eles judeus, né? A igreja criou um novo sistema de arrecadação, isso é muito claro. Você vê em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9, você vê isso em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, a igreja criou um novo sistema de arrecadação de recursos, né? Não adotou o sistema do dízimo, isso é um completo absurdo, isso é judaizar o cristianismo, é por legalidade, um cristianismo legalista, tá? Então, assim, surge, né, ainda hoje, nos dias de hoje, doutrinas que anulam o sacrifício de Cristo, porque erguer a doutrina do dízimo, meu irmão, anular o sacrifício de Cristo. Ressuscitar a doutrina do dízimo, meu irmão, reerguer a lei, sabe? É restaurar o véu da antiga aliança, enfim,
reerguer qualquer doutrina da lei sacrificial, da lei cerimonial, é anular o sacrifício de Cristo que foi perfeito, certo? Eles poderiam dizer, olha, nós estamos, irmão, existe a doutrina do dízimo na antiga aliança, nós vamos adotar como princípio de contribuição a doutrina do dízimo, tá? Mas não é obrigatório, eles podiam dizer isso, né? Vamos adotar a doutrina, vamos adotar aqui no nosso ministério, eles podiam colocar dessa maneira, vamos adotar no nosso ministério o seguinte, vamos adotar para contribuições o princípio do dízimo, igual Israel dava o grão, então vamos dar a 10ª parte daquilo que a gente ganha, né? Com espontaneidade, voluntariedade, com amor e alegria, mas vamos dar a 10ª parte daquilo que a gente ganha. Eles poderiam se expressar dessa maneira, tá? Então, a gente até ia entender o que eles estavam passando para as pessoas, que é um princípio que eles estavam adotando, tá? Mas ainda assim seria errado. Ainda assim seria errado usar o termo dízimo ligado ao que acontecia no judaísmo, certo? Agora, a gente sabe que o dízimo, né, historicamente, ele não começou ali com os judeus. O dízimo começou bem antes dos judeus, né, muito antes dos judeus. Nações pagãs já davam seus dízimos. Inclusive, reis cobravam dízimos como imposto dos seus súditos, né? Enfim, isso bem antes mesmo de Abraão, bem antes mesmo de Abraão aparecer no cenário, bem antes da lei ser instituída, nações pagãs já tinham esse costume de cobrar o dízimo dos seus súditos, né? Enfim, depois passou a ser lei. Mas, enfim, então, existem muitas heresias que acabam distorcendo o real sentido da doutrina de Cristo. E o autor aos Hebreus, né, não se sabe quem era, mas uma pessoa profundamente conhecedora da religião judaica, do judaísmo. Você vê que ele fala com excelência dos sacrifícios, dos rituais cerimoniais, enfim, fala com excelência. Realmente uma pessoa profundamente conhecedora da palavra, sem dúvida alguma, foi um hebreu que escreveu essa carta, e não um hebreu qualquer, mas um hebreu conhecedor realmente, muito conhecedor das leis realmente cerimoniais ali do judaísmo. E então, ele coloca dessa maneira, que nós, e a gente, claro que essa carta foi escrita para os hebreus, né, para esclarecer os hebreus que a lei foi transitória, que a lei tinha que passar, estava escrito isso, a lei não ia ficar para sempre, ela tinha que dar lugar a um novo pacto, enfim. Ele tenta explicar isso, né, no nosso livro do dízimo, que a gente vai lançar dezembro para janeiro, a gente explica sobre essa questão, o propósito da carta aos hebreus. A gente fala um pouco sobre isso para poder explicar aquela questão do dízimo lá de Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 10, né? Mas, enfim, então ele pede os irmãos, alerta os irmãos, que os irmãos mostrem o mesmo cuidado pela verdade, pela sã doutrina até o fim, que os irmãos não venham se corromper achando que tem que praticar o judaísmo, as doutrinas judaizantes, os dogmas do judaísmo, a lei do judaísmo, até a lei moral, meu irmão, ela foi aperfeiçoada. A lei moral dizia que tinha que apedrejar uma prostituta, se alguém batesse no teu rosto, batesse no dele também, se alguém te fez com ferro, ferisse ele com ferro também. E Cristo, ele mostrou em Mateus capítulo 5, ele fez uma reforma até na lei moral, introduzindo nela o amor, perdoando prostituta, se alguém te obrigar a andar com uma milha, vai duas, se alguém te bater numa face, né, ao invés de fazer como a lei, Jesus diz, ouviste que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Quando Cristo coloca dessa maneira, ele está mudando ali a lei moral, ele está fazendo uma reforma na lei moral, tirando, vamos dizer assim, né, a brutalidade, né, a violência da lei moral, introduzindo a misericórdia, o amor, a compaixão. Então, Cristo ele fez uma reforma por completo. Então, aqui, ele está dizendo que nós temos que ter o mesmo cuidado por essa doutrina que Cristo trouxe. Hebreus capítulo 1, o autor já entra dizendo para os hebreus, olha, antigamente, você lembra, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, de muitas maneiras, mas agora, nesses últimos dias, ele falou por meio do Messias, falou por meio de Cristo, ou seja, então o que Deus falou por meio dos profetas da antiguidade, cumpriu-se no Messias. Então agora nós temos que dar ouvido à voz do Messias, porque o que os profetas falaram se cumpriu nele. E ele trouxe agora a revelação de Deus, a doutrina de Deus,
para o tempo atual, para a plenitude dos tempos. É isso assim que o autor dos Hebreus já entra ali na sua carta, né? Perdão, explicando ali para os hebreus o propósito da carta que ele está escrevendo. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos, irmão, erguer bandeiras denominacionais. Ah, eu sou assembleiano. Eu sou, como se diz, meu Deus? Eu sou pentecostal. Eu sou neopentecostal. Eu sou reformado. Nós temos que ter cuidado, amados, para não estarmos erguendo bandeiras denominacionais. E dentro dessas linhas teológicas que eu coloquei aqui, por exemplo, como eu citei, pentecostal, neopentecostal, reformado, existem as denominações que seguem essas linhas teológicas, né? Então nós temos que ter cuidado para de repente nos ver erguendo bandeiras denominacionais. A bandeira que nós temos que erguer é a bandeira do Evangelho, é a bandeira de Cristo. Pastor Ademais, o Ministério da Missão de Fé não é uma denominação. Nós não somos uma denominação. Nós somos, para o governo, nós somos uma denominação. Para as leis, nós somos uma denominação, mas nós não somos uma denominação de fato, certo? Nós somos a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo. Nós não nos identificamos, o Ministério da Missão de Fé não se identifica como uma denominação. Aquele nome, Ministério Missão de Fé que tem ali, ou Igreja Missão de Fé, é apenas uma identificação, como a igreja no segundo século já usou. Ali já começou no ano 110, né, uma carta que o presbítero de Éfeso, se não me engano, agora deu aqui um branco, eu não me lembro quem foi ele, não sei se foi Orígenes, eles já começaram a denominar a Igreja de Cristo verdadeira de Igreja Católica. Não a Igreja Católica que está aí, não é ela. Tá? A Igreja Católica que está aí só surgiu no ano 381. Tá? Eu já falei isso aqui para vocês. Quando o imperador Teodósio I, ele instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ali ergueu-se a Igreja Católica Romana. Mas a Igreja Católica, a Igreja de Cristo passou a se identificar como Igreja Católica para se identificar, uma forma de identificação. Por quê? Por causa das muitas heresias. Heresias e por cima de heresias, e heresia por cima de heresias, meu irmão. Então o povo estava confuso, afinal de contas, qual é a igreja verdadeira? Todo mundo é cristão. Um diz que Cristo é Deus, outro diz que Cristo não é Deus. O presbiteruário prega isso, o Sabélio prega aquilo, enfim, o Donato prega isso, o Montano prega aquilo, e estava aquela confusão toda. Aquele sarapatel, como a gente diz aqui, né? Aquele sarapatel, aquela confusão, Aí, alguns pais da igreja, se não me engano, Orígenes de Alexandria, se eu não me engano, foi ele, escrevendo uma carta, algum irmão aí vai lembrar melhor do que eu, talvez, o nome dele, ali já começou a identificar a igreja como sendo igreja católica. Eles chegaram à conclusão, os pais da igreja, aqueles homens ortodoxos, né, de doutrina reta, que defendiam a palavra, a igreja tem que se identificar de alguma maneira, porque o povo está confuso. Sabelianismo, montanismo, arianismo, donatismo. Não, então vamos colocar aqui o seguinte, igreja católica, que significa o quê? Igreja universal. Não é universal do Bispo Macedo, né, longe, e muito menos católica, né, mas longe também. Mas igreja católica, ou seja, a igreja universal, Assembleia dos Santos, a igreja universal, a igreja de Cristo, igreja católica. Aí, então, quando os irmãos que almejavam pela doutrina ortodoxa, né, a palavra ortodoxa já falei 1000 vezes, doutrina reta, tá? Doutrina reta, doutrina certa. Os cristãos que almejavam pela doutrina ortodoxa, a doutrina apostólica, não, montanismo não, donatismo não, não, arianismo também não. Opa! Igreja católica. Que era assim, foi assim que a igreja se identificou, já começou no segundo século, no princípio do segundo século. Com uma forma de identificação, não era uma denominação que estava nascendo, era uma forma de identificação. Então nós temos que ter cuidado, para de repente nós não estarmos erguendo bandeiras denominacionais. Tá? Então o nosso ministério tem esse nome, Ministério Missão de Fé, ou Igreja Missão de Fé, como uma forma de identificação. Não é uma denominação, nós não defendemos uma bandeira
teológica, ou pentecostal, ou neopentecostal, ou reformada, ou tradicional. Nós não defendemos nenhuma bandeira teológica dessas. Eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu choro a Deus, e dizendo, Senhor, eu quero defender tua verdade. Eu quero defender tua palavra. Se há algum erro, se há algum equívoco teológico na nossa pregação, Senhor, mostra a verdade. Mostra a sã doutrina. Eu quero a sã doutrina, Senhor. Eu amo os irmãos assembleianos, eu amo os irmãos, eu vou usar, quando eu vou falar pentecostal, eu digo assembleiano, né? Porque é muito ligado. Eu amo os irmãos pentecostais, eu amo os pentecostais, eu amo os neopentecostais, eu amo os tradicionais, os reformados, mas a doutrina que eu defendo com unhas e dentes e garras, meu irmão, com toda a força do meu coração, é a doutrina bíblica. É a doutrina ortodoxa. É a doutrina, a palavra de Deus, é o que os apóstolos pregaram. É o que os apóstolos pregaram. Escuto pregadores, homens sábios, homens capacitados, aprendo com eles, mas quando eu vejo, opa, não, peraí, não, tá errado. Opa, não. O senhor está distorcendo a totalidade das escrituras. Né? Então, irmãos, nós temos que cuidar com isso. Por quê? Porque nós temos que mostrar o mesmo cuidado até o fim. Mostrar o mesmo cuidado até o fim. Para a completa certeza da esperança. Porque eu vou ter certeza que eu sou um escolhido de Deus, um eleito de Deus, que às vezes até dúvida vem na mente da gente. Mesmo você sendo um eleito, um escolhido de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas o que me dá certeza é meu cuidado em guardar com perseverança a verdadeira palavra, a doutrina apostólica, a genuína mensagem dos apóstolos. Então, é nisso que vai se manifestando. E nós vamos ter completa certeza de esperança. Eu conversava esses dias com alguns irmãos da igreja, e coloquei ontem até, ao final do culto, dizendo que existem pessoas dentro do movimento reformado, como eu já falei, admiro muito, é uma teologia muito boa, pessoas dentro do movimento reformado que nunca se converteram, que aceitam a doutrina da eleição, que estão salvos pela graça, que não é pelas obras dele, que eles não merecem nada diante de Deus, foram salvos porque Deus quis salvar, porque Deus quis se revelar, porque aprove a Deus, em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 9, ele usa que o critério que Deus usa é o beneplácito da sua vontade. Deus não aprova ninguém para ser salvo pelas boas obras do homem, pelas boas práticas do homem, mas Deus, quem escolhe quem ele vai salvar pela soberana vontade dele. Deus não condena ninguém ao inferno. Todo ser humano já está condenado ao inferno. Agora, e desses que estão condenados ao inferno, Deus, ele quis salvar pela sua soberana vontade. Quis salvar alguns deles. Dá a eles a salvação de graça, gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas há pessoas dentro do movimento reformado que nunca se converteram, que nunca nasceram de novo, que não são salvos, que não são eleitos, que não são escolhidos. As suas obras manifestam isso. Como há no movimento pentecostal, no movimento neopentecostal. Suas obras manifestam a falta de cuidado pelo zelo da sã doutrina. O desleixo com a verdade, a facilidade como alguns, mesmo sendo reformado, ou pentecostal, não pentecostal, não importa. Né? Como eu disse, estou aqui para defender a verdade, não estou falando mal desses homens, porque, enfim, mas... sabe, a facilidade como eles distorcem um texto bíblico para defender a bandeira denominacional. Então, meus irmãos, sabe, tem pessoas dentro desses movimentos que nunca se converteram, nunca nasceu de novo e acha que é eleito. Por quê? Simplesmente porque aceitou aquela doutrina, se identificou com ela, gostou, viu que ela é boa e tal. E não, é aqui, eu vou ficar aqui, gostei, é boa essa igreja é séria e realmente Deus elegeu mesmo, nós estamos salvos pela graça, a eleição e tal. Mas nunca nasceu de novo. Nunca teve encontro com Cristo. Não há mudança, não há transformação, não há santidade. Não falo de legalismo, mas eu falo da santidade. Porque se nós fomos declarados justos por Deus, então nossas obras têm que ser justas. E nas obras de justiça manifesta-se a santidade
dos santos. Não, o legalismo é diferente. É quando você, eu vou praticar boas obras para ser salvo. Aí é legalismo. Mas o crente salvo, declarado justo por Deus, pela graça, pela misericórdia, independente das suas obras, ele vive obras de justiça. Ele reflete, Deus o declarou justo, e ele reflete essa justiça nas suas práticas. E logo, ao refletir a justiça nas suas obras, nas suas práticas, ele vai refletir na santidade de Deus na sua vida. Ele passa a ser uma pessoa separada, uma pessoa mudada, transformada, nascida de novo, temor a Deus, o amor a Deus, o desejo de servir a Deus, que desvia-se do mal, dos escândalos e de tudo mais, e vive para a glória de Deus. Mas está cheio de pessoas, irmãos, seguindo o movimento, seja ele, como eu já falei, pentecostal, neopentecostal, reformado, que nunca nasceram de novo, nunca tiveram encontro com Cristo, e porque ouviram que a doutrina da graça, que Deus elegeu para salvar, aí dizem, não, eu estou salvo. Irmão, você apenas dizer que aceita a doutrina da graça, você apenas dizer que aceita a doutrina da eleição, isso não quer dizer que você está salvo, meu amado. Precisa você nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Essa é uma obra do Espírito Santo na vida do homem, que Deus escolheu para salvar. Há uma obra de regeneração que acontece. A pessoa, ela é regenerada. Ela é transformada, ela é mudada. Não de uma forma legalista, para cumprir dogmas religiosos, mas pela operação do poder do Espírito Santo em sua vida. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. Não por legalismo, mas porque ele foi mudado, transformado. Agora há um Espírito Santo dentro dele, ou o Espírito Santo dentro dele. E a Bíblia diz, não pode ver pecando, porque a semente de Deus está dentro dele. Então, e outra coisa fundamental é que esse Espírito que nos cela, Jesus diz que ele nos ensina a verdade, ele nos guia em toda a verdade, ele não nos deixa ser enganados. Eu recebi um e-mail de uma mãe, recebo e-mail todo dia, graças a Deus. Recebi um e-mail, uma mensagem de uma mãe desesperada. Pastor, a igreja que eu estava fazendo parte. E eu saí de lá, Deus mostrou que eu tinha que sair de lá. E graças a Deus eu saí, foi Deus que me orientou. Pastor, e as minhas filhas estão lá, pastor, e lá a igreja assinou um contrato de acordo, um tratado de acordo com aquilo que o Papa está fazendo, esse movimento ecumênico, né, que o Papa está fazendo. Mas a igreja lá aceitou, assinou um tratado de acordo. E as minhas filhas estão lá, pastor, e eu estou desesperado, eu vi a mulher desesperada, né, mais ou menos assim o áudio, né, eu vi ela triste, pelo que eu vi na mensagem, ela estava desesperada. Minhas filhas estão lá, pastor, eu tento falar para elas, não, mãe, não tem nada a ver, não, isso aí, cada um vai prestar conta, vocês estão errados, vão prestar conta, salvação é individual, mãe, não tem nada a ver, não, e tal, nós vamos ficar lá e tal. Sabe, irmãos, a gente vê isso. Assim, igrejas, irmãos, abrindo as portas para o ecumenismo, para o sincretismo religioso, para a mistura de crenças. A igreja não pode esquecer, meu irmão, a apologia, a defesa da verdade. A igreja não pode esquecer a ortodoxia, ou seja, a defesa e o andar na doutrina reta. A igreja não pode esquecer isso, meu irmão. Que nós estamos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que é Cristo. Não podemos sair para estar dando ouvido a tudo que é vento de doutrina. É preciso termos o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Cristo disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Segundo João 1:9 diz assim, todo aquele que prevarique, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ainda lá em Hebreus, capítulo 3, verso 12 ao 14, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retirarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, o que está dizendo aqui?
nós nos tornaremos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Claro que quem não reteu firmemente o princípio da confiança até o fim é porque não foi escolhido por Deus para ser salvo. Porque os que Deus escolhe para ser salvo, Ele mesmo dá o sustento, dá a força para que eles perseverem até o fim. Por exemplo, se eu chegar até o fim com perseverança, eu vou dizer, olha, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu perseverei até o fim. Não. Olha, eu cheguei até o fim porque Deus me deu força, porque Deus me ajudou, porque Deus era comigo, se não fosse Deus não tinha chegado. A glória é dele, amado. A glória é dele. Se Deus não tiver com o homem, se o Espírito de Deus não estiver ali, não tem ninguém que seja movido a se esforçar, a perseverar até o fim. O homem que é movido a se esforçar, a perseverar até o fim, é ele quem opera, ele quem faz, pelo Espírito dele que habita em nós. Não somos nós por nós mesmos. Porque se fosse, a glória seria nossa. O louvor seria nosso. A glória da salvação seria dividida conosco. Mas não, a glória é só dele. Eu não tenho mérito nenhum na minha salvação, você também não tem. A glória é de Deus, a glória é de Cristo, a glória é do Espírito Santo, a glória é do Deus triuno e todo-poderoso. O Deus todo-poderoso enviou o seu Filho para nos salvar. O Cristo morreu na cruz para pagar nossos pecados. Ressuscitou, sim, para nos salvar. Selou-nos com o Espírito Santo que nos conduz. A glória é dele. A glória é toda dele, é inteiramente dele. Mas ele diz que nós temos que nos exortar uns aos outros. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. Ele não disse, não, semana passada, não, mês que vem, daqui a algum tempo, não. Hoje! Isso ele já disse aos hebreus, irmão, quando ele escreveu essa carta, 2000 anos atrás. E ela se aplica perfeitamente hoje. Nós temos que nos exortar uns aos outros, mas crente orgulhoso não gosta de ser exortado. Nós temos que ser exortados. Nos exortar uns aos outros, para permanecermos na doutrina certa, na verdadeira palavra, na verdadeira mensagem. Tome cuidado, irmão. Esses dias um irmão amado, um irmão querido, mandou um e-mail para mim, um servo de Deus, confuso. Porque uma pessoa entrou aí, mandou um e-mail para ele, olha, meu irmão, essa doutrina que vocês estão pregando aí, despreza as leis de Deus. Ele botou um monte de versículo falando para guardar a lei, né? Não colocou nenhum do sábado, mas eu disse, esse camarada aqui é adventista. Ele vai depois, nos próximos e-mails, ele vai introduzir a guarda do sábado. Agora, no começo, não, para não assustar o irmão. Sabe, então tem que ter cuidado para, de repente, se não tornar crente legalista. Eu tenho que guardar o sábado, não, eu vou para o inferno. Não, eu tenho que pagar o dízimo, não, eu vou para o inferno. Irmão, tudo isso já foi pago na cruz por nós. Não temos que guardar sábado e também nem domingo. Não temos que guardar dia nenhum. Nós temos que viver cada dia na presença de Deus. Olha, temos que nos exortar uns aos outros. E através da exortação que a gente vai abrindo os olhos. Quando eu vi o irmão atribulado, mandei um e-mail para ele, respondi ele, mandei referências bíblicas. Depois fui orar para Deus. Eu digo, Senhor, abra a mente do irmão. Senhor, não deixa o irmão se embaraçar, não deixa o irmão se perder, não deixa o irmão se engodar. Abra a mente para ele entender. Depois o irmão mandou mensagem para mim, feliz. Pastor, obrigado, pastor. Essa resposta me esclareceu, tirou minhas dúvidas, algo mais ou menos desse tipo, né? Ele escreveu. Realmente essa é a doutrina verdadeira, sincera e fiel. Enfim, meu amado, nós temos que ter cuidado. Olha, as pessoas que de fato amam a Deus, irmãos, elas não vivem correndo atrás de milagres, ou de campanha, ou atrás de uma placa denominacional, ou de um movimento que é excitante, que tem músicas animadas, eufóricas, tem batucada, tem caicai, tem rodopio. Ele não vive correndo atrás disso, ou seja lá do que for. Pessoas que de fato amam a Deus, elas correm atrás da verdade. Jesus disse em João 14, 23, 24, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Cristo, viremos no plural, o Pai e o Filho, viremos fazer nele morada. Quem está fazendo morada em nós? O Espírito Santo foi dado no nosso coração. Então o Pai e o Filho estão aqui, eles habitam em nós.
Está no céu, em seu trono de glória, e habita em nós. Porque Deus, ele é onipresente. É dos atributos exclusivos de Deus. Então, e ele já disse no verso 24, quem não me ama não guarda a minha palavra. Se alguém não guarda a palavra do Senhor é porque não ama. Se alguém não guarda a palavra do Senhor, não diga uma palavra de um pregador evangélico que pregou com eloquência e pregou bonito e convenceu todo mundo e de repente pregou tudo errado. Eu digo a palavra que Cristo pregou, a doutrina que Cristo e os apóstolos ensinaram. É essa palavra. Se não guarda a minha palavra, não me ama. E as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele diz no verso 24 de João 14. Então, meus amados, nós não podemos trocar a sã doutrina por milagres e curas. Não podemos trocar essa doutrina por shows e campanhas. Não podemos trocar a sã doutrina por doutrinas e músicas animadas. Não podemos trocar a sã doutrina por uma mensagem triunfalista, de uma mensagem sensacionalista. Nós não podemos trocar a sã doutrina, meu irmão, por promessa de vitória, riquezas, conquistas. Não. Nós temos que nos firmar na sã doutrina. A sã doutrina, a genuína doutrina, a verdadeira doutrina bíblica, apostólica, genuína, verdadeira. Nós temos que zelar por ela. Vejo, meu Deus, com tristeza, como muitos não estão mais guardando o mesmo cuidado com a verdade até o fim. Poxa vida, eu fico olhando, meu Deus, onde está a igreja de Cristo? E olha aqui em Fortaleza, meu Deus, cadê a igreja de Cristo? Cadê o povo de Deus? Irmãos, mandem e-mail para mim. Pastor, que eu procuro. Não encontro. Amados, nós chegamos a um momento crítico. Amados, nós chegamos a um momento preocupante. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós temos que perseverar. Eu diria o que João disse na sua epístola. Filhinhos, essa é a última hora. Eu não sei, irmão, mas eu acredito que nós não temos mais tempo. Nós temos que trabalhar para a obra de Deus, o tempo é agora. Nós temos que defender essa doutrina, a hora é agora. Nós temos que manter a ortodoxia doutrinária, não nos deixar influenciar por pessoas, mais que nós amemos elas. Pregadores, mais que nós os amemos. Não podemos nos deixar influenciar por nada, a não ser pela verdade. A Escritura diz que ninguém pode nada contra a verdade, a não ser em favor dela. Se nós temos um dom, nós precisamos usá-lo agora. Há muita gente sendo enganada. Há muita gente iludida com palavras doces. Com momentos, atmosfera criadas, né, de adoração, que na verdade não é adoração. Aquela atmosfera, aquela música de fundo, tocando bem lenta, uma palavra de promessa, trabalhando psicologicamente no emocional das pessoas. Não, Deus vai resolver teu problema, Deus vai restaurar teu casamento, aleluia, Deus vai fazer obra na tua vida, e aquela coisa toda, né? Deus está me mostrando isso, que tem mulher aqui sofrendo, está orando, Deus vai te dar a tua resposta, já entregou a tua vitória, essa coisa que eu estou fazendo, esse movimento aí, meu irmão, e o povo envolvido com isso, muita luta, muita doença, muita droga, muito vício, prostituição, adultério, e o povo envolvido, iludido com isso, meu amado. Então nós precisamos ter cuidado, precisamos alertar as pessoas. O tempo é agora, o tempo é hoje. Sei que isso traz angústia, traz perseguição, mas Paulo diz para Timóteo, suporta, Timóteo, as aflições do evangelho. Como bom soldado de Cristo, luta, batalha. Paulo diz que o evangelho traria aflição. Na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, Marcos 4, Mateus 13, Cristo falou que o viver a palavra, o receber a palavra e praticar e pregar ela, traz perseguição. E alguns acabam caindo, desviando quando essa perseguição vem. Mas Cristo disse, irmão, nós temos que perseverar até o fim. Há muita gente enganada, há muita gente iludida. Cada vida que manda um e-mail para mim, pastor Jadel, Deus abriu meus olhos, eu estava na igreja A, B, C, herege, pregando heresia, Deus abriu meus olhos e me resgatou. Porque também não basta só abrir os olhos e continuar lá nas heresias. Se a pessoa abriu o olho e continuou nas heresias, então, de fato, ele não abriu o olho. Como é que eu estou dentro de um caldeirão do inferno e abrir meus olhos e vou ficar lá dentro? Ah, eu pulo fora na mesma hora. Então, meus amados,
Guarde essa palavra. Hoje é o 6º estudo sobre convicção doutrinária. Nós precisamos guardar o mesmo cuidado até o fim. Essa palavra, minha irmã, ela tem importância enorme para a nossa vida. Talvez para muitos digam, pastor Jardel, só pregando mais uma vez sobre heresia, combatendo a heresia. Para muitos pode parecer só mais uma vez. Mas para mim, e para o Deus a quem eu sirvo, é pregado o que realmente é necessário. E para aqueles que amam a palavra de Deus, realmente entendem que essa palavra é necessária, é importante. Então, meus queridos, fica aqui o nosso alerta. Guardemos com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, a doutrina apostólica. Vamos voltar, amados. Vamos voltar às doutrinas antigas. Vamos voltar. Olha, aqui está a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos pegar esse livro, amados, e vamos ler. Vamos estudar. Vamos passar a valorizar os cultos que têm ensinamento. As pregações no YouTube que realmente que são homens de referência, primeiro de tudo. Quando eu vou procurar uma mensagem no YouTube, eu procuro pessoas que, para mim, são referência. Opa, esse aqui, não, eu gosto de ouvir a teologia que eles pregam. Opa, esse aqui também. Referência, que eu sei que eu vou aprender, eu vou receber. Não fica olhando qualquer lixo na internet. Então vamos ouvir essa verdade, amar as palavras, a mensagem que traz estudo, que traz doutrina, para que nós possamos aprender. Eu dizia, irmão, ontem na igreja, irmão, o homem que se dedica a estudar, para ensinar, meu irmão, ele está produzindo para o reino. Ele está produzindo para a edificação da igreja, para a edificação das ovelhas. Sim. Não podemos nos tornar aquele tipo de pregador, vou pregar hoje de noite. Aí mais tarde pega aí, deixa eu ver aqui. Peraí. E a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e ficou curada. Pronto, aqui a mensagem é 2 minutos. Pronto, a mensagem está pronta. Aí chega lá e vai falar um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de coisa que não sabe nem o que está dizendo. O povo precisa aprender. O povo precisa ser instruído. O povo precisa, irmãos, sabe, a igreja evangélica está no Brasil há mais de 200 anos. Né? Aliás, desde que o Brasil foi, há 500 anos atrás, o evangelho já chegou aqui. Então o evangelho está aqui dentro do Brasil, vamos dizer, há mais de 400 anos. E o povo continua sem conhecer a palavra de Deus. Há países como a China, meu irmão, como a Coreia do Norte, você não pode encontrar um livro desse para vender na livraria. Não, você não pode. Uma Bíblia lá é proibido. Nós temos Bíblia aqui em toda esquina. Tem Bíblia sendo distribuída de graça, Novo Testamento, Bíblias completas. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Mas é muita letra, tal. Antes de me converter, irmão, eu só gostava de gibi. Sabe aquele gibizinho com um bonequinho, tal? Detestava ler. Então, mas olha aqui, meu Deus, é muita letra, é muita coisa, meu irmão. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem amor de ler, de aprender, de estudar. Então, agora é a hora. Agora é o tempo. Valorize a palavra. Valorize a mensagem que ensina, a mensagem que instrui. Abra o coração para aprender. Não seja só aquele crente preguiçoso, dormiu, que vai para o culto, que fica ouvindo ali, e muitas vezes não dá nem atenção, está lá só por estar, e sai, e vai, passa os anos, e não sabe de nada. Cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? O povo de Deus era instruído por falta de conhecimento. Então, fica aqui essa palavra, fica aqui o nosso alerta em nome do Senhor Jesus. Que vocês possam guardar essa palavra no coração e levar ela aí ao conhecimento de outras pessoas em nome de Jesus. Queridos, nós encerramos hoje essa sequência de 6 estudos.